Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A tragédia no Rio Grande do Sul está completando um mês nesta semana e dados do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, mostram o quanto choveu no estado neste mês de maio, cerca de 900 milímetros em algumas regiões, bem acima da média para o período. Por outro lado, outras áreas do país, como parte do centro-oeste, tiveram um tempo mais seco, que inclusive afetou lavouras de milho segunda safra. Qual vai ser a previsão climática para 2024? A gente vai ouvir agora Luiz Carlos Molhon, PhD em meteorologia, para trazer as perspectivas para o curto, médio e longo prazo. Primeiramente, seja muito bem-vindo, professor Molhon. Obrigado, é uma satisfação estar com vocês nesse dia. Diga para a gente, professor, o que a gente pode esperar daqui para frente? A gente viu que a Agência Climática Norte-Americana, NOAA, indicou que a gente vai ter um fenômeno Laninha no fim do ano. Essa também é a sua expectativa, a sua leitura de que isso vai acontecer? Que tipo de impactos a gente vai ter? Realmente, o Oceano Pacífico está se esfriando, né? E não tenha dúvidas que as águas vão ficar frias. Porém, quando falam, então, de Laninha ou El Niño, se esquecem que existe a contrapartida atmosférica. Quer dizer, se a água está quente, é El Niño, mas a atmosfera tem que responder a isso com um abaixamento da pressão atmosférica. O fenômeno completo nós chamamos de ENOS, El Niño, oscilação sul. Então, se a atmosfera não responder, não tem impacto na nossa distribuição de precipitação. Eu fiz um estudo estatístico desde 1951 até o presente, que mostra que em apenas 60% dos casos, ou seja, água quente, a atmosfera responde, água fria, Laninha, a atmosfera responde. E em 40% dos casos, não. Então, eu diria que nesse período passado foi anunciado que tínhamos El Niño, mas na realidade não tínhamos El Niño, tínhamos apenas água quente, porque a atmosfera não respondeu. Da mesma forma, nós continuamos monitorando, o Pacífico está começando a se esfriar, mas o Atlântico está muito quente. Em algumas regiões, o Atlântico está com 3, 4 graus acima do normal. E o Atlântico é a nossa grande fonte de umidade, tá? Então, se a atmosfera não responder ao resfriamento de água, certamente não vamos ter impacto na distribuição da nossa chuva em todo o território nacional. Diga para a gente essa confluência, essa análise sobre os oceanos versus essa previsão de um Laninha. Ao cruzar essas duas informações, o senhor acredita, a partir desses dados que tem disponível hoje, que nós teremos uma condição climática no Brasil mais parecida com de um Laninha clássico, que deveria diminuir chuvas no sul e aumentar em áreas do centro-norte, ou não é possível confirmar isso neste momento? Eu acho que, nesse momento, o nosso cenário climático ele é parecido com o ano de 2005, em que nós tínhamos águas frias na região do Pacífico e tínhamos águas aquecidas no Atlântico. Lembrar que os oceanos eles constituem 71% da superfície do planeta e são eles que comandam a distribuição da chuva, conforme foi falado aí pelo doutor Fernando, né? Então, nós vamos aguardar agora para ver se realmente vai haver um acoplamento entre a água fria e a atmosfera. Eu, particularmente, acho que não vai haver. Nós vamos continuar nesse regime que nós estamos tendo de frentes frias, massas de ar polar que sobem em direção à região equatorial e massas de ar tropical quente, úmido, indo para o polo. Lembrar o seguinte também, que nós tivemos uma situação muito inusitada, e na última semana de abril, a estação de Vostok, na Antártica, ela registrou uma temperatura de 80 graus negativos, quando a média para o mês de abril é 65. Então, essa diferença que existe
entre os oceanos tropicais estarem aquecidos e as temperaturas da Antártica estarem muito baixas, quando essa diferença é muito grande, predomina o regime de trocas de massa de ar com frentes frias vindo da Argentina, passando pelo sul do Brasil e chegando até a região equatorial. Então, devemos ter, nesse período ainda de abril e junho, devemos ter ainda excesso de chuva no sul, podendo passar ou pelo Rio Grande do Sul, ou, como já aconteceu há 15 dias atrás, passar em cima do norte da Argentina e do Uruguai, ou mesmo passar um pouco mais ao norte, no Paraná e no estado de São Paulo. Então, a previsão é que se tem ainda chuva de abril a junho, com um cenário semelhante a 2005. Toda a costa leste brasileira teria, então, chuva acima da média e o centro-oeste com chuvas abaixo da média. De julho a setembro, praticamente não sobe no Brasil como um todo. Então, estaríamos dentro da média, não tem grandes problemas, mas ainda persiste chuvas acima da média, principalmente em Santa Catarina e Paraná. Professor... Em outubro a dezembro, a gente deveria ter cuidado, porque as chuvas vão ser muito esparsas, muito isoladas, e é possível que já o sul do Rio Grande do Sul já tenha chuvas abaixo do normal, especialmente outubro, que é um mês que chove muito no Rio Grande do Sul, está com chuvas abaixo do normal, e parte do Mato Piba, parte do Maranhão, parte do Piauí, estarem com chuvas um pouco abaixo do normal, possivelmente aí da ordem de uns 20 a 30 milímetros por mês, e no caso do trimestre de outubro a dezembro, daria aí uma redução de 60 a 90 milímetros, em torno de um total acumulado em torno de uns 330 a 340 milímetros. E ainda temos uma perspectiva para janeiro e março de 2025, em que teríamos, então, chuvas bem abaixo da média no sudoeste gaúcho e norte da Argentina, o que é muito ruim, porque a Argentina é o terceiro maior produtor de soja do planeta, e se tiver esse período de crescimento das plantas, tiver chuvas abaixo do normal, novamente eles vão ter quebra na safra. Lembrar que no ano passado, em 2023, houve uma quebra de cerca de 50% da safra argentina. Eles partiram num pressuposto de 50 milhões de toneladas, e alguns dizem que colheram apenas 21 milhões, 24 milhões. De qualquer forma, 50% na quebra. E esse ano também eles estão bastante prejudicados com relação ao clima. As chuvas têm passado um pouco mais ao norte, e pode ser que tenham também uma quebra aí em torno de 30% a 35%, particularmente no milho. Então, de janeiro a março do ano que vem, eu espero redução de chuva praticamente na parte leste do Brasil, pegando então a parte de Goiás, Tocantins, a costa norte, mas na costa norte já chove bastante nesse período. Então, se houver uma redução de 10%, 15%, não terá impacto significativo, uma vez que para um cultivo de soja, por exemplo, uma soja de 120 dias, uma evapotranspiração média de 5 milímetros, aí teria um consumo de 600 milímetros, e certamente vamos ter essas chuvas necessárias. Professor... Eu, particularmente, não vejo tão grandes problemas para a situação da distribuição de chuva, mesmo com esse resfriamento de água. Como eu disse, se a atmosfera não responder ao resfriamento, se não houver um aumento da pressão atmosférica em cima da água fria, então não tem impacto nenhum. Lembrar que, estatisticamente, 40% das vezes a atmosfera não responde. E aí predomina esse regime de frentes frias, né? Massa de ar polar, frio e seco,
subindo e massa de ar tropical quente e úmida descendo. Na interface é o que nós chamamos de frente fria. Com relação ao inverno, então, a gente pode esperar temperaturas mais baixas se espalhando pelo país como um todo, com uma probabilidade de se ter uma geada moderada agora no início de junho, possivelmente uma geada mais forte na terceira semana ou quarta semana de julho, que, sob o ponto de vista de clima, é onde ocorre a maior frequência de geadas fortes, e uma terceira geada na terceira ou quarta semana de agosto, que seria considerada já uma geada tardia. Então, professor, mas de qualquer forma, a temperatura deve permanecer um pouco mais baixa. Isso faz com que as plantas desacelerem o metabolismo, e uma soja de 120 dias, por exemplo, pode virar uma soja de 130, 135, em função de ter o metabolismo mais baixo, em função da temperatura do ar estar um pouco mais baixa. Professor, agora a gente vai dar um passo adiante. Eu sei que você é um crítico das teses de aquecimento global e olha para as condições climáticas, atento a essas notícias, atento aos oceanos, a todas essas questões. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Para os próximos anos, a tendência é de se ter um ligeiro resfriamento. Aparentemente, existe um ciclo de cerca de 30 anos de aquecimento e cerca de 30 anos de resfriamento. Existe um ciclo com um total aí de 60 anos, o que para a vida humana é bastante grande, né, esse ciclo. Então, nós temos um período de 1916 a 1945, que houve um aquecimento, e nesse período praticamente não se consumia petróleo, CO2, que era lançado na atmosfera, era ínfimo. Tivemos um resfriamento significativo de 1946 a 75, que aqui no Brasil foi encerrado com aquela famosa geada negra de dia 18 de julho de 75, que, por exemplo, Guarapuava registrou temperatura de 10 graus negativo. Depois tivemos um aquecimento natural de 76 a 2005, e agora lentamente está havendo um resfriamento. Como eu mencionei, a Antártica registrou um recorde para abril, quer dizer, nunca tinha sido observada uma temperatura tão baixa desde que a estação foi aberta em 1957, o ano geofísico internacional. Então, a tendência vai ser, nesses próximos 10 anos, possivelmente até o ano 2034, 2035, que nós deveremos ter um El Niño forte nesse período. Vai ver, então, essas trocas de massa de ar. Vai predominar a troca de massa de ar com massa de ar polar, varrendo o país como um todo, e, como eu disse, na interface entre a massa de ar polar e a massa de ar tropical quente e úmida, nós chamamos isso de frente fria. Então, normalmente, as pessoas vão ver nas notícias, né, nos telejornais, uma frente fria e tal. Esse vai ser o regime que deve perdurar nesses próximos 10 anos, até possivelmente 2034, 2035. Muito bem, professor. E, de uma certa forma, isso vai ser ruim para os países fora dos trópicos, particularmente países produtores de grãos, como os Estados Unidos, China, e aqui no hemisfério sul, a Argentina, mas infelizmente também a região sul do país, até os contrafortes aí da Mantiqueira, sul de Minas, devem passar por invernos mais frios. Ok. Professor Luiz Carlos Molhon, muito obrigada por trazer para a gente a sua visão dos fenômenos climáticos que estarão presentes nos próximos meses e até anos, com impactos na agricultura, não só do Brasil, mas de outras regiões do mundo. Molhon, que é PhD em meteorologia, muito obrigada pela companhia. Até a próxima.